Olá, eu sou o Felipe. Seja muito bem-vindo ao primeiro episódio do podcast Eles Ainda Falam, um podcast sobre livros clássicos do cristianismo. Os autores dos livros que a gente vai estudar juntos nesse podcast já faleceram, mas eles ainda falam. A voz deles ainda ecoa nos nossos dias. O que eles escreveram nos seus livros continua sendo relevante para os nossos dias. E o primeiro autor que nós vamos estudar, o primeiro livro que nós vamos ler juntos nesse podcast é Francis Schaeffer, o livro dele, Verdadeira Espiritualidade. Quem é Francis Schaeffer? Talvez você tenha caído aqui meio de paraquedas, não ouviu falar ainda sobre Francis Schaeffer, ou ouviu falar, mas não sabe muito bem quem ele era ou o que ele pensava. Então, esse primeiro episódio serve justamente para isso, para a gente entender quem era esse autor e qual era o contexto, qual era o pano de fundo do livro Verdadeira Espiritualidade, de Francis Schaeffer. O Francis Schaeffer nasceu em 30 de janeiro de 1912, na Pensilvânia, nos Estados Unidos. Ele era americano. Ele se converteu ali em 1930, com mais ou menos 17, 18 anos de idade. O interessante é que essa conversão aconteceu enquanto ele lia a Bíblia. Ele simplesmente começou ali a ler a Bíblia em Gênesis e mais ou menos 6 meses ele já se converteu, simplesmente por ler a palavra. E isso é interessante porque a própria palavra de Deus, a Bíblia, ganhou para o Schaeffer uma relevância incomparável, gigantesca em todo o seu ministério, em todas as suas obras, né, que ele viria a compor, a escrever. Ele, depois de alguns anos, né, depois da sua conversão, ele se casou com a Edith. Ele tinha 23 anos quando se casou com ela. A Edith era filha de missionários. Ela foi nascida na China, né? Ela nasceu na China. Isso é muito interessante. E os dois ali formaram um casal voltado para missões, né? Um casal totalmente dedicado à obra do Senhor. Em 1948, ali alguns anos após o final da Segunda Guerra Mundial, eles se mudaram para a Suíça e eles foram para lá como missionários. E interessante que o ministério deles, nesse momento, era voltado principalmente para a evangelização de crianças. Mas não foi muito tempo depois que o Francis Schaeffer entrou numa profunda crise espiritual. Numa crise que balançou com todas as suas convicções. Em 1951, ele entrou nesse momento escuro, né, nesse momento tenebroso da sua mente, das suas emoções. Ele, ali no prefácio do seu livro Verdadeira Espiritualidade, ele diz que nos dias chuvosos ele ia para o seu celeiro e ficava caminhando enquanto pensava, e quando fazia um tempo bom ele ficava vagando pelas montanhas, né, quando o tempo permitia. Então ele passou por um tempo bem complicado e a ideia dele era simplesmente ser honesto com o que ele acreditava. Então ele confessou que queria fazer uma recapitulação, ele queria retornar aos seus dias de agnosticismo, quando ele não sabia bem se existia um Deus, ou se esse Deus existia, que Deus era esse. Então ele retornou ao seu agnosticismo e fez o caminho de volta. E foi analisando cada uma das suas convicções, cada uma das convicções do cristianismo. E nesse processo todo, ele conseguiu identificar qual era o grande problema, qual era o problema central que levou ele a essa crise. E ele chamou esse problema de o problema da realidade. Ele deu esse nome porque ele define nas seguintes palavras, né? Ali no seu prefácio, ele define o problema da realidade nas seguintes palavras. Ele diz: contudo, gradualmente fui me dando conta de um problema, o problema da realidade. Esta se compunha de duas partes. Primeira,
parecia-me que entre muitos daqueles que sustentavam a posição ortodoxa, via-se pouca prática real das coisas que a Bíblia claramente diz que deviam resultar do cristianismo. Segunda, aos poucos fui tomando consciência de que em mim mesmo a realidade era menor do que havia sido nos primeiros dias depois de haver me tornado cristão. Percebi que, a bem da honestidade, eu tinha de retornar e repensar toda a minha posição. Então esse problema da realidade para Schaeffer era justamente a questão de por que hoje eu vivo menos a realidade do que deveria ser um cristão do que nos primeiros dias, nos dias da minha conversão, nos primeiros dias da minha caminhada com Cristo. A santificação não deveria me levar cada vez para uma conduta mais similar, mais parecida com a conduta de Cristo? Porque eu não vejo isso em mim mesmo? Foi essa a grande questão que Schaeffer se fez. E era a mesma coisa que ele analisava nas pessoas ao seu redor. Os cristãos que sustentavam uma posição ortodoxa, ou seja, que afirmavam conhecer e possuir a verdade de Deus, a verdade da palavra, viviam de uma forma que aparentemente não tinha tanto a ver com o que a própria Bíblia ensinava serem os frutos de uma vida com Deus. O amor, a alegria, a paz, parece que nada disso estava ali presente na vida dos ortodoxos, como Schaeffer chama. E ele então assumiu essa postura de autorreflexão e ele diz o seguinte: ao repensar minhas razões por que ser cristão, vi de novo que havia razões totalmente suficientes para saber que o Deus pessoal e infinito existe e que o cristianismo é verdadeiro. O que diz a Bíblia a respeito da realidade do ponto de vista do cristão, ele chegou a essa conclusão. Tudo que a Bíblia diz a respeito da realidade do ponto de vista do cristão deve ser a convicção do ser humano, deve ser a convicção do cristão. E ele então retornou depois de alguns meses ali nessa penumbra espiritual. Depois desse tempo ele retornou a sua avidez pela vida com Cristo, ele retornou a sua dedicação ao ministério, ao serviço de Deus, e como um resultado, talvez como um fruto que personificava e que reunia e resumia todo esse processo de transformação que Deus havia feito na vida de Schaeffer, nasceu o L'Abri, que foi um ministério no qual Schaeffer, junto ali com a sua esposa Edith, abriram sua casa. E como o próprio nome diz, L'Abri, que em francês significa o abrigo, como o próprio nome diz, o ministério deles se tornou a própria casa. A casa deles era um ministério no qual eles serviam pessoas. Eles abriram o próprio lar para hospedar pessoas, para receber pessoas não apenas cristãs, mas de todas as religiões e de pessoas até mesmo que não tinham religião alguma, pessoas famosas, pessoas desconhecidas, todo tipo de gente. Eles recebiam todo tipo de gente na casa deles e a intenção deles era praticar a hospitalidade, o amor, o serviço, e conversavam, né? Eles perguntavam, eles ouviam e eles respondiam muitas das questões que as pessoas traziam para eles com a verdade da palavra, olhando para a realidade com os óculos, com as lentes da Bíblia. E esse se tornou o ministério que Schaeffer e Edith, né, que tanto Francis quanto a Edith Schaeffer sustentaram até o fim de suas vidas. E se você quiser saber um pouco mais sobre a história da vida do Francis Schaeffer, também da Edith, eu desafio você a dar uma olhada no canal do L'Abri aqui do Brasil. Ali eles têm uma playlist com vários vídeos de palestras do Guilherme de Carvalho, contando sobre a biografia do Schaeffer e também sobre as principais verdades do ministério dele, as principais colunas
do ministério que ele desenvolveu. Então, se você estiver interessado, vai lá, procura esse canal. Tem uma série de mais ou menos 13 vídeos lá, onde você vai poder ver muito mais a fundo a história desse servo de Cristo e entender muito mais claramente o que ele pensava, né? E algo que eu não posso deixar de mencionar, como fruto de toda aquela crise espiritual que ele passou ali naqueles dias, em 1951 e 52, nasceu uma série de palestras. Ele foi, junto com a sua esposa, para os Estados Unidos, desenvolveu uma série de palestras ali, em acampamentos, em conferências, e essa série de palestras se tornou um livro. E esse livro é justamente o Verdadeira Espiritualidade, que nós vamos estudar juntos, nós vamos ler juntos durante esse primeiro semestre de 2021. Então, se você não possui esse livro, você pode procurar, você pode ler junto comigo, né? E se você não tem acesso a esse livro, não tem problema algum. Nos próximos episódios desse podcast, eu vou tentar resumir, sintetizar as ideias centrais de cada capítulo e discutir um pouco, trazer algumas reflexões, pontuar algumas coisas, talvez problematizar algumas questões, e juntos a gente vai poder compreender um pouco melhor qual é essa essência da espiritualidade cristã, da verdadeira espiritualidade cristã. E para finalizar esse primeiro episódio junto com você, eu queria que a gente aplicasse algo. Eu queria te desafiar a não temer as crises. Assim como essa crise sobreveio sobre a vida do Francis Schaeffer, crises vão vir sobre você, vão vir sobre a sua vida, sobre a minha vida. É inevitável, as crises vêm. Algumas são menores, algumas são maiores. Então, não tema as crises, porque as crises podem ser o terreno no qual muitos frutos da parte de Deus vão ser gerados na sua vida, vão brotar na sua vida. Então, quando vier uma crise, fica na expectativa do que Deus vai te ensinar no meio dessa crise, do que Deus vai transformar na sua vida através dessa crise. Então, nos momentos difíceis, lembra do que é verdade. Se agarra naquilo que é imutável, que eu e você possamos colocar em prática essa verdade. Então, que Deus te abençoe, compartilha com outras pessoas esse episódio, e você pode também na próxima semana já esperar pelo próximo episódio e compartilha com outras pessoas, avisa outras pessoas de que a gente está desenvolvendo essa série aqui nesse podcast, e que juntos a gente possa crescer diante de Deus e no conhecimento da palavra dele. Deus te abençoe, um grande abraço e até o próximo episódio.